Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Como vocês estão vendo, os Mensageiros. Esta obra tão interessante que nos tem ensinado tanto a respeito da nossa responsabilidade em relação às ligações com o mundo invisível. Estamos estudando capítulo por capítulo desta obra. E esperamos que você já tenha providenciado a sua, porque através da leitura conjugada, da leitura que cada um possa ter a sua obra para marcar, para anotar, você vai enriquecendo o seu vocabulário, as passagens interessantes você deixa anotado e vai melhorando. Nós estamos no capítulo 13º, Ponderações de Vicente. O capítulo 13, ele vai dar continuidade às lições que André Luiz vem aprendendo lá naquele centro de mensageiros. Nos capítulos anteriores nós vimos os relatos de vários médiuns, de vários doutrinadores, contando o porquê fracassaram. Então, acompanhe no texto a conversa de André com Vicente. O André diz logo no começo que ele não estava cheio, não estava cansado, não estava farto das lições, mas até aquele momento ele já havia aprendido bastante. Impressionado com aquilo que me fora dado observar, diz André: não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, e essa conversação tinha a função de reconstituir projetos, refazer esperanças, eu e Vicente seguimos a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes espalhavam seu perfume pela atmosfera leve e límpida. E eu disse ao Vicente: olha, eu estou muito impressionado. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Eu, pessoalmente, não conheci nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo. Por isso fico surpreso. Vicente, então, sorriu e respondeu: você, meu caro, você está vindo das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez a sua impressão provenha deste fato. Você vai ver, entretanto, com o tempo, que existem aqui locais de conversação como este que você viu, onde, referente a todas as oportunidades, as pessoas que falharam se unem para contar. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Perguntou Vicente. Eu não, nunca fui lá. Então, ali se localizam os enormes pavilhões das escolas maternais. Olha que interessante, não é? Lá, naquele local, no Ministério do Esclarecimento, Vicente está contando. Existem pavilhões que ajudam as mulheres que falharam como mães a se prepararem para voltar à maternidade. São milhares de irmãs que ali comentam as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda lá no Ministério do Esclarecimento temos o Centro de Preparação à Paternidade. Não é só a mãe que faz burrada, não. Não é só a mulher que trai os compromissos da maternidade. Os homens, e às vezes em muito maior quantidade, também. Irresponsáveis, doidivanas, aventureiros. Eles muitas vezes abandonam a prole, eles entregam os seres que vieram ao mundo com a participação deles ao relento, ao descaso, ao abandono. Quando desencarnam, são frustrados por identificarem a sua irresponsabilidade. Então, lá no Ministério do Esclarecimento existe também o Centro de Preparação da Paternidade. Aqui, grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado da indiferença ao dever. Indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica.
Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, neste local discutem seus problemas. E aí, então, quando eu ouvi falar de médico, né, diz o André, eu interrompi Vicente e disse, ora, Vicente, nós somos médicos e não fomos para lá. E Vicente respondeu, é verdade, André. Infelizmente, para nós dois, nós caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Pois que se eu disse a você o que eu sofri, eu ainda não contei o que eu fiz. É verdade. Concordei, desapontado, recordando a minha condição de suicida inconsciente, disse o André. Aí o Vicente volta a contar. Ainda no esclarecimento, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. E continuando a falar de maneira sorridente, Vicente disse, nós somos numerosos falidos nas missões terrestres. E note-se, André, que todos os que tenham chegado a zonas como o nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Temos aqui, por exemplo, 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Vocês estão vendo? Quanta responsabilidade espiritual para ajudar as pessoas nas diversas áreas de suas vidas? Médicos, administradores, trabalhadores, operários, todos têm ali um núcleo para pensarem no que fizeram de errado. Vamos para o primeiro intervalo, mas você fique aí. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Olá, estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. O livro, Os Mensageiros, está nos trazendo o capítulo 13º. Vicente está conversando com o André e está explicando que, como a cidade Nosso Lar é uma cidade na zona de transição entre a zona umbralina e as dimensões mais elevadas da Terra, aqueles espíritos que conseguem chegar até ali já podem se sentir aquinhoados. Por quê? Porque ali, os 2 ministérios que ligam a colônia aos planos superiores ajudam a melhorar o psiquismo de todo mundo, até de maneira que eles não percebam. Então, o Vicente continua dizendo no texto, o estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação aqui é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pela oportunidade de serviço edificante que a colônia nos oferece. Quanto aos outros companheiros nossos, e aí, quando o Vicente se refere aos outros companheiros nossos, aqueles que não tiveram condições de chegar, aqueles que fracassaram e estão perdidos na terra, nas zonas umbralinas, o que será que acontece com eles, hein? Já pensou nisso? O Vicente vai contar. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos
e recordações malignas. No que concerne à medicina, os colegas em falência espiritual são inúmeros. E agora você vai ver, querida irmã, querido irmão, o conceito que os espíritos fazem a respeito dos deveres profissionais, iniciados aqui com a medicina. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional de médico em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Estes, então, você está vendo, que são médicos, que se formaram e que não usam a medicina a bem dos outros, são muito responsáveis pela omissão. Agora, pior ainda do que eles, diz Vicente, acompanha aí o texto. Os que abusam do título de médico são, por sua vez, situados no campo do crime. Na justiça do universo, estes homens e mulheres que abusam do título de médico, aqueles que usam da medicina para fins escusos, eles são criminosos. E Vicente continua dizendo, Jesus não foi somente um mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, os médicos, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Graças a Deus, graças a mim que operei a senhora. Se não fosse eu ter estudado, se não fosse eu ter passado noites em claro, a senhora estaria aí doente. Muitos médicos se sentem ofendidos quando alguém diz, ai, graças a Deus, doutor, eu melhorei. Acreditam mais em si mesmos do que em Deus. Recusam-se até a fazer uma oração antes de começar uma cirurgia. Porque eu sou o poderoso. Então, isto é um defraudar da tarefa espiritual que a medicina representa na Terra. Continuemos a ver o texto. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Lembram-se? Vá, que a tua fé te curou, dizia Jesus para alguns, depois de serem curados. Para outros ele dizia, vá agora e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Ensinava o resultado do bem, como a bondade, e do mal, como a enfermidade. E então dizia a pessoa qual era a lei do universo que regula o equilíbrio físico, a lei de causa e efeito. Não faça de novo a mesma coisa que você já fez, porque você não está curado, só está com aparência de curado. Vejam só como é rica a maneira de Jesus. E agora, diz André, mergulhava em pensamentos grandiosos, quando então o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, ficou muito preocupado com a ganhação de dinheiro, aquisição monetária e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, sua mente estava nas obrigações
pecuniárias e não nas veneráveis tarefas do cirurgião, colocando em destaque o dinheiro e a esfera dos banqueiros comuns. Se não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, percebendo a sua irresponsabilidade, colocavam a culpa nele, a culpa da sua morte, quando eles não a estavam esperando, dedicando a este homem um ódio terrível. Olha lá, ódio do cirurgião. No próximo bloco você vai ver como isso é sério. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos voltando com o estudo do capítulo 13, as ponderações de Vicente. E Vicente está contando a história de um amigo que foi médico na Terra e que agora está no plano umbralino perseguido por 2 obsessores. Este homem na Terra, ao invés de se dedicar ao missionário trabalho da cirurgia, da medicina, ele começou a se iludir com muitos ganhos. E a sua preocupação na hora de algumas cirurgias não era tanto com a saúde do cara, do enfermo, como era com os lucros que ele ia ter, onde ele ia aplicar o dinheiro. E muitos dos seus pacientes que morreram nas cirurgias, não por culpa direta dele, mas porque tinham que morrer, quando chegaram do lado de lá e se viram postos fora do corpo, e perceberam que o homem estava preocupado em ganhar dinheiro, etc., pelos seus pensamentos, começaram a pôr a culpa nele, no cirurgião. Os espíritos amigos cuidavam de proteger, porque este homem estaria tocando outras vidas. No entanto, esta proteção não limpava a consciência do médico. Vamos acompanhar o texto novamente. Amigos do médico, os espíritos que estavam junto do cirurgião, prestaram esclarecimentos justos a muitos desses espíritos que chegavam a querer se vingar daquele sacerdote da medicina. Agora, apesar de todo esse esforço dos espíritos que tentavam proteger o médico, 2 de seus pacientes mais ignorantes e maldosos perseveraram na estranha atitude e esperaram pelo médico logo depois do sepulcro para se vingar dele. Nossa, que horrível! Exclamou André. Mas se ele não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? E então Vicente explicou de maneira muito profunda. Realmente, André, ele não tem a culpa da morte desses 2. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que ele se entregou de maneira imprevidente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes que ele não praticou, mas ele repara, ele corrige certas faltas graves e aprende a se conhecer, a entender as obrigações nobres e a praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança da fé em Deus e em si mesmo. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde exista uma falta,
pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. E o Vicente concorda com ele. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, diante das avenidas de rosas que ali estavam. Depois de longas meditações, disse fraternalmente: André, vamos regressar ao nosso núcleo. Creio que devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referente ao nosso serviço comum. Eles iam trabalhar, lembram-se? Precisavam agora conversar com Aniceto. Você viu a responsabilidade que, mesmo não estando ligada à morte, ao crime, ao delito, acompanha a consciência culpada. E aqueles espíritos ignorantes que não entenderam que o médico não havia sido responsável pela sua morte, acompanhavam o médico, porque o médico não conseguia se opor a eles. Dentro da sua mente, ele imaginava: puxa, eu não fui diligente, eu estava preocupado com ganhar dinheiro, eu não prestei atenção, eu poderia talvez ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. Quantas pessoas passam por este drama depois que voltam do cemitério onde enterraram um ente querido? Um tiozinho que ficou no asilo, uma pessoa que morou na casa e ficou doente sob os cuidados daqueles parentes. E aí vem os parentes: poxa, o tiozinho pediu para eu levar ele para passear um pouco na praça, eu falei que não ia, que eu estava ocupado. Ah, e agora? A consciência de culpa. Eu poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Então essas brechas mentais são aquelas que este médico permitiu que se instaurasse na sua consciência. E as entidades que não tiveram a sua morte em decorrência da ação dolosa do médico, impunham a ele a culpa, porque eram ignorantes também. E o médico não tinha a serenidade da consciência limpa para não ficar preso a essas acusações mentais. Vocês observam como é sério o entendimento da lei do universo e que todos nós estaremos respondendo por estes equívocos. Não somente os médiuns, não somente os doutrinadores, mas os administradores, as mães, os pais, os trabalhadores em geral. Você gosta de ganhar dinheiro sem trabalhar? Você tem 2, 3, 4, 10 aposentadorias com base em atitudes e conluios? Cuidado, porque isso é responsabilidade. Você vai ter que devolver tudo o que você recebeu sem merecer. Isto é um peso. Portanto, faça o bem. Portanto, compartilhe as vantagens, para que com isto você comece a semear flores sobre os espinhos. Mas o seria melhor mesmo é você devolver as coisas e contentar-se com aquilo que você merece, com aquilo que você fez por merecer. Tudo é responsabilidade, lembre disso. Ninguém consegue enganar a justiça do universo. Pode ser que ninguém descubra que você está se enriquecendo sem esforço, mas a justiça do universo sabe. Capítulo interessante, não é? Você não imagina o que vem depois. Então, vai lendo Os Mensageiros. Na próxima semana nós voltaremos com o capítulo 14. Muito obrigado e muita paz.